No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 23 de julho. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não vê, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, aqui, contando a parábola, mais uma parábola, ele utiliza palavras duras diante da má vontade dos seus ouvintes, que não estavam preocupados em seguir os seus ensinamentos. E essa palavra má vontade, em grego, é traduzida como sem vontade, apático ou relutante. Olha que coisa triste aqui Jesus denuncia. Era um povo sem vontade, eram pessoas apáticas, eram pessoas relutantes diante da palavra de Deus. É uma coisa assim tenebrosa mesmo, meu santo e minha santa. E aqui nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus ele dá início àquilo que os estudiosos chamam de o discurso das parábolas. Ele acaba de contar a famosa parábola do semeador para uma grande multidão ali à beira do mar. Mas logo em seguida, os discípulos se aproximam e questionam, porque ele escolheu usar essa linguagem figurada em vez de ensinamentos diretos mesmo para aquelas pessoas ali. E aqui Jesus ele vai explicar que é a questão da abertura do coração. Ele vai dizer que as parábolas não foram feitas para esconder a verdade daqueles que queriam de fato ouvir. Pelo contrário, era um teste de disposição que tinham. Era um teste de disposição para aqueles que tinham um coração sincero e aberto e se esforçariam para entender o significado espiritual e assim a ele seria dado ainda mais, a ele seria dado ainda mais. Mas é necessário, meu santo e minha santa, ter essa abertura de coração. Então Jesus, aqui ele explica que ele fala em parábolas, não porque ele queria esconder algo, mas era porque só ia compreender aquele que tem a abertura de coração. Então a parábola é um enigma para aquele que está com o coração fechado, como eu falei, aquele que está com má vontade, aquele que está sem vontade, apático, relutante, que está com endurecimento espiritual. É essa pessoa que não vai de forma alguma compreender a parábola que Jesus conta.
e para aqueles que estavam fechados, apáticos, para essa mensagem de Jesus, que tinham os ouvidos pesados. Então, essa parábola de Jesus, para quem estava com o coração fechado, essa parábola se tornava para os ouvidos dele como algo pesado e os olhos fechados por causa do orgulho e da incredulidade. As parábolas serviam para ocultar a verdade. E isso cumpria a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 6, versículos de 9 a 10, onde o povo voluntariamente rejeita a palavra e se recusa a se converter. É o que Isaías vai mostrar para nós. É o que a primeira leitura de hoje, da profecia de Jeremias, vai dizer para nós. No finalzinho aqui da leitura, no versículo 13, vai dizer: 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não pode reter água. Meu santo e minha santa, quantas vezes nós também deixamos a fonte da água viva, que é Jesus, e vamos cavar cisternas furadas, cisternas rachadas, defeituosas, que não retêm água. Deixamos a água viva, que é Jesus, e saímos buscando outras águas poluídas, que não traz vida. Cavamos cisternas que não retêm água. A nossa vida muitas vezes está rachada, está derramando a água da vida, que é Cristo Jesus, pelo endurecimento que há em nós. E aí Jesus, ele vai concluir o evangelho de hoje exultando a bem-aventurança dos discípulos. Eles são considerados felizes e privilegiados, porque seus olhos e ouvidos são capazes de ver e ouvir a manifestação do Messias, algo que muitos profetas e homens justos do Antigo Testamento desejaram testemunhar em sua época e não puderam. Então aqui Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo essa bem-aventurança dos discípulos, porque eles creram, eles viram Jesus agindo. Então eles não fecharam nem os ouvidos e nem o coração para acolher. Diferente dos fariseus, diferente de muitos que se fecharam a essa graça. Enquanto os profetas do Antigo Testamento desejaram, queriam testemunhar esse momento, eles, aquela multidão que teve a oportunidade, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, que tiveram a oportunidade, se fecharam a essa graça, meu santo e meu santo. E aí o texto do evangelho de hoje reforça que o acesso ao evangelho não depende apenas de ouvir fisicamente a mensagem, mas da postura interior e da receptividade de quem o escuta. Então não basta somente ouvir com os ouvidos físicos a palavra de Deus, é necessário ter uma postura interior, uma abertura de coração para receber essa mensagem. Não fazer como aqui na primeira leitura, onde Jeremias denuncia que 2 pecados cometeu o povo: abandonou a fonte de água viva e preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm água. Quantas vezes nós também deixamos a nossa fonte de água viva e saímos por aí procurando coisas que não têm sentido? E como diz aqui, que eles ouviram com má vontade, ou seja, sem vontade, apático, relutante, era esse povo, meu amado e minha amada. E esse fato ainda hoje é muito comum entre nós. Muitos procuram a igreja somente em situações difíceis, querem milagres imediatos, mas não querem ter nenhum compromisso com a caminhada paroquial, ou muda o comportamento ao contrário ao evangelho. Então a gente vê muito isso nos dias de hoje também, pessoas que não querem se comprometer na paróquia com nada que é feito. E o lamento de Jesus é o lamento de muitos padres, de muitos agentes de pastorais, diante do comodismo de cristãos que não são comprometidos com a causa do reino. Todavia, para os apóstolos e os discípulos fiéis, o Senhor afirma: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Essa bem-aventurança de Jesus para os discípulos pode ser para mim e para você também. Se nós abrirmos o nosso coração, meu santo e minha santa, e deixar que essa palavra de Deus entre
ecoe nos nossos ouvidos e faça a graça de Deus acontecer. Que o Senhor hoje tire toda a má vontade do nosso coração para que a gente possa escutar essa palavra e que a gente não vá buscar água em cisternas rachadas que não retém água, que não retém a vida. Que o Senhor lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.